Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, sim, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, finalizando a nossa semana, nessa sexta-feira linda, agradecendo ao nosso Pai por todas as nossas vitórias, pelas conquistas que tivemos, pelo avanço no decorrer dessa caminhada, nessa semana. E agradecendo os livramentos de todos os males que não conseguiram nos destruir, que não conseguiram nos fazer desistir do nosso propósito de vida. Então, com o coração repleto de gratidão e de muita alegria por estarmos aqui reunidos, eu dou boa noite a todos vocês e rogo para que o nosso Pai de amor e bondade possa nos iluminar, nos proteger, nos abençoar, e que durante esse momento de estudo e oração nós sejamos tratados pela espiritualidade maior, que nós possamos ser envolvidos por essa luz que vem de Jesus. Que essa luz possa nos envolver, acalmando os nossos corações, fortalecendo, equilibrando a nossa mente, os nossos pensamentos, e que o nosso lar seja envolvido por uma luz maravilhosa, que todos aqueles que residem conosco possam receber essas bênçãos. Mas também estendemos o nosso pedido aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que cruzam o nosso caminho no dia a dia. E nós pedimos também por todos os nossos irmãos que neste momento necessitam das nossas vibrações de luz, de paz, de amor, de confiança e de alegria. Uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Já temos aqui algumas mensagens no chat, ao vivo, eu agradeço vocês. Seja bem-vinda, Nilza, Fátima Rossi, Antônio, Solange, David, Fernanda, Osanira, Ieda, todos muito bem-vindos, e a todos vocês também que não colocaram a sua mensagem, mas que estão aqui conosco juntinhos. Pois bem, vamos para o nosso estudo, né? Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Caminho, Verdade e Vida. É um livro da autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Esse livro faz parte da nossa coleção Fonte Viva, que são livros que são baseados em trechos, em versículos do Evangelho. E aí Emmanuel comenta a sua sabedoria, estes trechos do Evangelho, certo? Então hoje nós vamos ler o capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Saber e Fazer. Vamos lá, né? Aqui, boa noite, Marisa, Raul, Dona Josefina, sejam bem-vindos. Bom, saber e fazer. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Vou repetir, porque a fala é de Jesus. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. E agora as palavras de Emmanuel. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima
por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. É uma lição interessante, né? Essa que Emmanuel traz. Vamos primeiramente tentar compreender essa passagem evangélica. Nesse capítulo 13 de João, ele começa naquele momento que Jesus já sabia, já estavam se aproximando da Páscoa, aquele momento que falava da sexta-feira da paixão. E aí, no versículo 15, o assunto era sobre lavar os pés. E naquela época, fazia parte da rotina, da etiqueta da época, a pessoa chegar e ter os seus pés, ter o local para lavar os pés antes de uma refeição, né? Era importante para a pessoa esse momento de lavar os pés, lavar as mãos, porque naquele tempo as pessoas viajavam a pé, a grande maioria tinham aquelas sandálias rotas para poderem viajar, andar. Muitos não tinham um animal que pudesse fazer o transporte. Então, essa cultura, né, de lavar os pés era algo assim importante. Isso aconteceu uma vez que nos chamaram a atenção, quando Maria Madalena, né, a Maria de Magdala, estava na casa, soube que Jesus ia na casa de um homem importante, e aí ela conhecia esse homem e chegou lá para ver Jesus, porque ela havia ouvido falar de Jesus e da sua fala, ela queria conhecer o mestre. Ela percebeu que o dono daquela casa, ele não deu a Jesus uma bacia com água para que ele pudesse lavar os pés. E aquilo era uma afronta para o visitante. Pois bem, Madalena foi até lá, pediu uma bacia para casa e despejou um pouquinho do perfume que ela trazia de pendurada como se fosse um vidrinho no colar, e ela lavou os pés de Jesus ali, né? Então, essa atitude de lavar pés, né, era algo que os servos faziam e é de uma humildade muito grande, né? Então, Jesus, ele convida, né, naquele momento, ele convida os discípulos para sentarem, para que ele lavasse o pé deles, numa atitude de tremenda humildade e um exemplo. E aí, depois que ele lavou os pés, ele falou, no versículo 15 do capítulo 13 de João: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí, ele pede, né? Como se eu lavei, dei o exemplo de vocês, para vocês, lavando os pés, é interessante que vocês façam isso uns com os outros. E aí, no versículo 16, Jesus complementa o ensinamento. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu rei, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Olha que lição maravilhosa que Jesus trouxe, de humildade, né? Então, um servo nunca vai ser maior do que o seu senhor. E nós, qual que é a disposição que nós teríamos que ter? De assumir o nosso papel de servos do Senhor, sempre sabendo que somos menores que Ele, né? Mas muitas vezes a gente não faz isso. E aí, aquele que é enviado nunca é maior do que aquele que o enviou.
De quem ele está falando? De toda a humanidade e do nosso Pai. Aqui ele traz a grandeza do nosso Pai, a grandeza do Pai Criador, do nosso Deus de amor e de bondade. Então Jesus aproveita esses momentos sempre buscando dar o exemplo, porque ele poderia chegar e falar: lavem os pés uns dos outros. Mas não, Jesus chega e ele primeiramente lava o pé. Ele primeiramente reparte o pão. Ele primeiramente entra naquele barco, né? E acredita que os peixes vão estar ali, joga a rede, né? Bom, então, saber e fazer. Nós temos que a sabedoria é algo importante, muito importante, porque o conhecimento é uma das asas da nossa liberdade. Sem conhecimento, a gente não evolui. Imaginem se a gente, toda encarnação, encarnar como um chavante, um índio de uma floresta primitiva, sem contato com a humanidade, e não tivermos essa troca. Não, nós sempre estamos aprendendo. Uma hora encarnamos no Brasil, outra hora encarnamos em Portugal, outra hora na África, outra hora nos Estados Unidos, e assim vai. Porque o aprendizado é de toda a escola, de todos os países que compõem essa escola Terra. Pois bem, então ao longo das muitas existências, nós vamos adquirindo sabedoria. E essa sabedoria ninguém nos tira. Nós levamos conosco até após a morte do nosso corpo físico. Porque tudo que a gente aprende fica gravado no nosso espírito, na nossa alma, né? Então, de uma certa forma, todos nós temos acesso ao conhecimento, em maior ou menor grau, dependendo da disponibilidade do aprender, né? É incentivado em inúmeras culturas o aprendizado. A gente viveu momentos difíceis. Teve épocas que as mulheres não podiam estudar. Ainda tem alguns países assim, né? Lá no Oriente. Mas hoje a gente percebe que aqui no Ocidente, no Brasil, nós temos esse direito de estudar, que nos foi negado. Nós não podíamos votar, não podíamos participar da conversa sobre os assuntos de negócios do marido. A mulher era vedada de tudo isso, né? Mas a gente vai buscando o acesso e vai mudando essa situação. Aquele que deseja aprender sempre vai ter seu espaço para aprendizado, né? Então, se hoje uma pessoa adulta, analfabeta, decidir aprender, ela vai conseguir aprender. O que a gente não pode nunca é usar os desculpismos, né, que fica sempre perto da gente, para que a gente não aprenda e acomode na ignorância. Não podemos. Por quê? Porque a evolução também depende da aprendizagem, né? Do saber. É muito importante isso. Bom, quando a gente tem filho, no início a gente tem muito medo, porque a gente não sabe nada, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. Até que chega aquele ponto que a gente se sente seguro e que a gente já sabe, já conhece o nosso filho, já sabe da rotina. Então, em vários aspectos da vida, é muito importante a gente saber com o que nós estamos lidando, né? Então, se tem alguém gripado, é importante eu saber o que eu faço no momento de gripe, né? Se eu estou estudando para um concurso, é importante eu saber o conteúdo daquele edital. Se eu estou pensando em mudar de trabalho, eu preciso de saber assim, o que acontece, como que é realmente um trabalho naquele setor que eu quero vivenciar, né? Se eu vou fazer uma viagem para um outro país, eu procuro me informar que língua que é lá, quais são os hábitos, né? Então, o saber é maravilhoso para a nossa vida na Terra. Mas o saber também é maravilhoso para a nossa vida espiritual. Então, para a nossa vida espiritual, mais do que saber como montar uma caixa, como ligar uma televisão, é importante a gente saber
sobre as leis divinas, saber sobre a vida do nosso Jesus, sobre os ensinamentos que ele nos trouxe. É importante a gente saber sobre o amor, sobre Deus, sobre o mundo, sobre as histórias que Jesus contou, sobre a vida de Jesus. Para sermos cristãos, é muito importante sabermos sobre o Cristo. Só que o título aqui fala saber e fazer. Então, todos de alguma forma têm acesso ao conhecimento. A diferença está na vivência do saber, na prática do conhecimento adquirido. Então, segundo a lição, muitos sabem e poucos fazem. Então, nós precisamos de nos movimentarmos. Nós precisamos de respeitarmos as diferenças do próximo, assim como o próximo precisa respeitar as nossas diferenças, né? O nosso não saber, a nossa opinião, a nossa velocidade para fazer as coisas. Isso é importante? É. Por quê? Trata-se de respeito. Porque tem muitas pessoas que não fazem porque reclamam de quem está do lado. Ah, eu não vou trabalhar naquele supermercado lá não, porque o gerente lá é muito grosseiro, né? Ah, eu não vou fazer esse curso não, porque tem muito professor chato. Não são motivos reais para que a gente deixe de aprender e deixe de fazer, né? Quando a gente quer desculpa, o tempo é uma excelente desculpa. Ah, eu não vou agora não entregar essa cesta básica porque o sol está muito quente, está difícil. Ah, eu não vou hoje entregar o presente das crianças no Natal porque está chovendo muito, é complicado, né? Ah, eu não vou levar o colega na casa dele nesse tempestade não, porque lavei meu carro, lá tem um pouco de barro na rua, né? Então, às vezes a gente foge do trabalho, às vezes a gente foge do fazer por conta de uma acomodação, né? Por conta da gente escolher não se movimentar em direção ao outro. É importante a gente ter essa noção. Nós precisamos de respeitar os movimentos do outro para que também os nossos sejam respeitados. Então, tem algumas falas de Emmanuel que me chamaram a atenção nessa lição. Quase todos sabem e poucos fazem. Os apóstolos de cada religião escasseiam cada vez mais. É interessante a gente pensar nisso, né? Teve uma baixa de adeptos das igrejas, das religiões. E às vezes a pessoa até consegue, né, escutar ou ter um conhecimento, mas na hora da prática, né, às vezes tem uma demanda muito menor. Né? Trabalhadores em números menores e que às vezes dificulta a própria prática da caridade. Né? Raras criaturas penetram valorosamente a estrada da ação, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. E é com um esforço supremo que fazem isso. Então, quando eu decido agir, não é fácil. Muitos vão criticar, muitos não vão apoiar. Eu já contei para vocês que inúmeras vezes, ao fazer o estudo e oração todos os dias durante o primeiro ano de pandemia, de segunda a segunda, várias vezes eu era interrogada por amigos do meu grupo religioso, por amigos conhecidos, amigos aqui da casa. Você não acha que você está fazendo demais? Descansa um pouco, está exagerando. Inúmeras vezes você às vezes precisava de uma força, né? Porque não sabia se estava legal, se as pessoas estavam gostando, mas aí vinha esse balde de água fria, né? Mas muito interessante,
porque vinham das pessoas que eu nem conhecia pessoalmente. Relatos e testemunhos que me deixavam com a voz embargada e as lágrimas escorrendo nos olhos. E eu pensava, eu preciso continuar. Não porque para mim fosse um fardo, mas porque às vezes eu questionava se as pessoas não estavam cansadas da minha pessoa, dos estudos. Eu fazia esses questionamentos, né? E quando eu estava naquele auge do questionamento, eu recebi uma mensagem, um e-mail, e a pessoa contando o quanto foi importante ter esse momento para orar, para estudar, para conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, o momento que a pessoa se sentia acolhida e fortalecida. E assim estamos, né? Esse início de ano tivemos muitas demandas aqui na nossa família com relações de saúde. Meu esposo fez uma cirurgia de grande porte, mas nós continuamos. Então, não fazemos diariamente, porque agora já não é mais possível, mas quando foi necessário, nós fizemos. Então, hoje nós estamos com estudo de oração segundas e quartas, 20 horas, e sextas, 18 horas. Eu acho maravilhoso estar aqui com vocês. E para mim isso é fazer algo, sabe? Eu já tenho a minha agenda, eu fecho a minha agenda do trabalho, fecho a minha agenda familiar, para que nesse momento eu possa estar aqui ao vivo com vocês, porque faz toda a diferença a gente ter esse espaço. Então é decidir fazer. Você não precisa de ser expert para fazer nada. Você não precisa de ser expert em picar cebola para ajudar no almoço beneficente. Você não precisa ser uma boleira profissional para fazer um bolo de chocolate e doar para uma creche. Você não precisa ser uma palestrante de renome e ter milhões de pessoas que seguem para fazer um momento de oração em grupo. Que sou eu. O nosso canal é um canal pequeno, mas é muito, assim, focado, porque não é o interesse de milhões de pessoas seguirem e nem assistir. Não. O interesse é que, mesmo que seja um pequeno grupo, nós possamos estar sintonizados no mesmo objetivo: estudar, orar, fazer o bem, doar as melhores energias. Então, todos nós já estamos fazendo um pouco, né? É o momento da semana que a gente consegue fazer algo. E isso é muito bom. Então, Emmanuel fala que muitas vezes, quando a gente entra nessa seara, nós somos abandonados, incompreendidos, e talvez por familiares, talvez por amigos, né? Mas nós precisamos seguir em frente, sabendo que Jesus carregou uma cruz por nós. Jesus fez tudo durante toda a vida dele, exemplificando a paciência, a resiliência, o amor. Então, se nós nos dizemos cristãos, precisamos de segui-lo com fé, com perseverança e com a certeza que estamos no caminho do bem. Aí depois, Emmanuel coloca que Jesus fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. Tudo que Jesus falava, ele praticava. Ele não chegava dando ordens e montando grupos de ação para que ele ficasse olhando. Nunca fez isso. Jesus sempre era o primeiro a exemplificar. Então ele nos ensinou isso, que a prática da teoria que se aprende é muito importante. Esse ensinamento Jesus deixou para nós. E aí o que ele fala nesse versículo 17? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E que qual coisa que ele fazia, né? Que o servo não é maior que o Senhor, que o enviado não é maior do que quem enviou, que se eu dei o exemplo lavando os pés, lavem os pés uns dos outros. Ou seja, sigam o meu exemplo. Se a gente sabe que devemos agir como Jesus agiu, então nós seremos bem-aventurados se fizermos. Se fizermos, né? Porque
Se soubermos o que fazer e não agirmos, essas bem-aventuranças não serão assim. Porque a teoria guardada dentro do coração sem a prática é como o lampião apagado, a vela apagada, a lâmpada apagada, né? O saber deixa de ser luz se ele não é colocado em prática para ajudar o próximo. Aí Emmanuel fala: toda teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Então, se eu desejo amar o próximo como Jesus nos amou, eu preciso de praticar o amor ao próximo. E como é que nós nomeamos a prática do amor ao próximo? A caridade, né? E aí aqui, Jesus, né? Ele nesse versículo que João cita, nós aprendemos que os que concretizam e praticam os ensinamentos de Jesus serão bem-aventurados. E Emmanuel finaliza esse capítulo dizendo: aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre cultura e prática, saber e fazer. Que nós olhemos para o nosso eu mais profundo e que nós nos questionemos: o quanto eu estou sabendo? O quanto eu preciso estudar, preciso estar a par desses ensinamentos do Mestre? E o quanto eu estou fazendo? Qual o meu exemplo? Né? Porque se uma palavra arrasta uma multidão, um exemplo arrasta milhares de pessoas. Né? E a gente vê esse exemplo quando, por exemplo, a gente vê a irmã Dulce, que escolheu ser freira e desde novinha trabalhava com os mendigos, com os pobres, com os doentes, chegando a fundar um hospital para atender os filhos dos operários, as pessoas sem dinheiro, né? A gente vê esse exemplo de fazer como Jesus fez quando a gente lembra do Chico, acolhendo as mãezinhas que perderam seus filhos e ficando no cair da noite até quase amanhecer o dia, psicografando, atendendo, abraçando, beijando aquelas mulheres que tinham o coração incompleto pela morte dos seus filhos. A gente vê essa prática quando a gente consegue se organizar, levar um lanche para alguém que não tem comida, um cobertor para quem tem frio, brinquedos para as crianças. Ah, não, mas criança não precisa de brinquedo, precisa de roupa, precisa de brinquedo. Precisa de estimular o cérebro, né? Precisa de livros, precisa de ser, ter o contato com cores, com ensinamentos, com histórias, né? Precisa. E nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas podemos praticar o que aprendemos nos nossos lares, buscando ter mais paciência com aqueles que são da nossa família, buscando compreender mais as imperfeições dos outros, buscando aceitar a nossa imperfeição, reparando os nossos erros e buscando nos amar mais, nos cobrar menos, nos culpabilizarmos menos. E aí, quando eu estiver plena de ações elevadas para com o meu próximo e para comigo mesmo, eu estarei verdadeiramente fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e que eu sei que é a fala dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não apenas no saber, mas na prática. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que a gente possa refletir a importância de sempre estarmos buscando praticar o que aprendemos, por mais que seja difícil.
Se eu sou impaciente, aí que eu tenho que treinar a paciência. Se eu sou impulsiva, às vezes eu falo num tom de voz elevado, grosseiro, aí que eu preciso de praticar o tom de voz adequado. Se eu sou a pessoa que a minha sinceridade é como uma água quente numa plantinha, eu preciso de diminuir a temperatura da minha sinceridade e lembrar de amar o outro e de falar o que ajuda, mas sem derrubar no chão. Vamos pensar nisso e vamos, cada dia da nossa existência, buscarmos fazer algo, por mais que seja pequenino, para nós, para o próximo, porque estaremos fazendo para o Pai. Pensemos nisso e vamos agir. Não é só pensar, não é só aprender, não é só estudar. Precisamos agir. Vamos fazer a nossa prece final agora. Jesus amado, nós te agradecemos esses ensinamentos maravilhosos que nós acessamos através dos livros, através do teu evangelho. Jesus querido, perdoai-nos da nossa preguiça, perdoai-nos da nossa resistência na ação do bem. Perdoai-nos na procrastinação de agirmos para fazermos a diferença na vida dos nossos irmãos mais desvalidos. Jesus querido, envolva todos nós com teu amor, a tua luz, a tua força e ensina-nos, Jesus, a fazermos o bem diariamente. Ampare-nos, Jesus, para que jamais possamos desistir deste caminho, da prática do bem, do amor e da caridade. Jesus, Mestre querido, abençoe a todos nós e que a sua luz possa penetrar em cada um de nós, aquecendo os nossos corações e nos tranquilizando a mente, para que possamos verdadeiramente estarmos conectados ao teu amor. Mãe Santíssima, com a tua doçura envolva todos nós, teus filhos, para que possamos, neste momento, recebermos de ti esse amor materno que nos fortalece a continuar na seara, trabalhando por aqueles menos desvalidos, mais desvalidos. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus. Obrigada a todos os mentores, a todos aqueles encarnados e desencarnados que neste momento estão conectados conosco. Que procuremos ter a força necessária e a fé operante para agirmos sempre na seara do bem, fazendo o melhor por nosso próximo e por cada um de nós. Que os nossos sonos sejam abençoados, que a nossa sexta termine de forma iluminada, que o nosso final de semana seja de muita luz, de muito amparo, de muita reflexão. E que possamos juntos estarmos na próxima segunda, às 20 horas, sob a sua bênção, Jesus, sob a sua proteção, Mãe Santíssima, e sob o amor do nosso Pai querido que nos criou a todos. Que assim seja. Pois bem, amigos e amigas, finalizamos a nossa semana com mais um estudo e oração. Muito obrigada por tudo de maravilhoso que vocês têm ofertado para mim e para todos os que de alguma forma recebem essas vibrações. Que Deus, nosso Pai, ampare e abençoe a todos nós. E até segunda, 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Uma boa noite para todos e até segunda.